Olá pessoal, boa noite. Vamos continuar esse momento decisivo da nossa disciplina, Psicologia Jurídica, pensando essa relação entre psicologia e direito civil, alguns aspectos ligados sobretudo ao direito de família, né? A questões ligadas ao modus operandi familiar, no tocante, sobretudo, nesse momento, a processos de formação e rompimento de vínculo familiar, processos de casamento e separação, um tema central, né, quando se pensa no direito civil, que é a alienação parental e um pouco também de processos ligados à adoção, ok? Eu vou dar algumas pinceladas, como sempre, tratar das questões gerais, mais centrais, e na medida em que vocês suscitarem o debate, nós iremos fazendo os desdobramentos que forem pertinentes e relevantes. Então, iniciemos, né, pensando como se dá no campo da relação entre psicologia jurídica e direito civil os processos de formação e rompimento do vínculo familiar. Para pensar essa perspectiva, é importante recobrar alguns aspectos que nós falamos, mas, sobretudo, pensar a família sob uma lógica de papéis que são realizados pelos sujeitos dentro dessa conjuntura familiar. Nesse sentido, é importante entender que os papéis de cada membro da família estão vinculados a um processo cultural específico. Logo, esses processos estão em constante modificação. E tais modificações são advindas, são provenientes da síntese desse contexto cultural. Cultura é um conceito mais amplo, conceito antropológico mais amplo, mas existem recortes culturais. A cultura ela é densa, ela tem diversos nuances e aspectos. E aí cada família se adapta de uma forma, né? A família, como nós analisamos anteriormente, como um microcosmos, ela se adapta de uma forma específica a esse contexto macro, a esse contexto cultural. Nesse sentido, no contemporâneo, ou seja, na atualidade, principalmente século XX e agora século XXI, uma questão que modifica esse processo de constituição, de construção familiar, que é a inserção da mulher no mercado de trabalho. Ou seja, né, o modo como isso se deu, né, essa inserção da mulher do ponto de vista de que isso gera uma autonomia econômica, o que também gera uma autonomia psicológica, e uma autonomia no sentido de tomada de decisões dentro do campo intrafamiliar, modifica essa lógica social de como a família se configura. Então, além disso, o modo como se vive o processo de sexualidade, o aumento do debate frente a essa lógica patriarcal que eu já citei para vocês, todos esses processos dão subsídios para mudanças no seio familiar, certo? Mudanças, sobretudo, socioeconômicas. E que, obviamente, influenciam nos papéis sociais que são intrínsecos à família. Então, essa é uma questão central a ser entendida. Para além disso, pensando de modo mais geral, todas as modalidades de relação humana são, em algum grau, conflituosas, certo? Então, sempre há conflito na relação humana, né? Tomando agora um campo mais específico da psicologia, o Freud falava que a principal fonte de mal-estar, eu já citei isso para vocês lá no início da nossa disciplina, para o Freud a principal fonte de mal-estar são as relações interpessoais, né? E, consequentemente, se você for pensar do ponto de vista jurídico, muitos dos
processos judiciais que estão aí em curso, obviamente eles têm como base algum tipo de conflito, né? Nesse sentido, o que pode ser indicado, né, isso na verdade pode ser um indicativo de que há disfuncionalidades no âmbito da saúde mental e do ponto de vista jurídico, isso tem que ver com essa incapacidade, muitas vezes, de lidar com processos conflituosos, né? De lidar com o conflito e, em muitos casos, no conflito intrafamiliar, né? Entre membros da família. Eu citei para vocês na última aula que grande parte dos processos ligados, por exemplo, à violência e à exploração sexual infantil, eles ocorrem, infelizmente, no seio familiar. Pensando em outro aspecto relevante desse processo, nós temos também o ponto de vista do casamento, desse vínculo afetivo e o processo de separação, né, de construção desse vínculo e de quebra desse vínculo. Separação, nesse contexto, indica um processo de rompimento do vínculo familiar, no sentido lato, e refere-se, consequentemente, às modalidades jurídicas ligadas à separação, a divórcio e à dissolução de união estável. Um outro aspecto ligado a essa perspectiva tem que ver com a repercussão desse processo de separação, de desvincular-se, com a dificuldade que é gerada na medida em que há, por exemplo, filhos. Nós vamos tratar isso de uma forma mais específica, de uma forma mais aprofundada. Nesse sentido, o poder familiar, ele extingue-se, ele pode ser extinguido pela morte dos pais ou pela morte de um filho, também pela emancipação desse filho, pela maioridade, pela adoção ou ainda por decisão judicial em alguns casos específicos, né? Eu vou citar alguns desses casos. Casos em que esse processo de poder familiar, né? De poder intergeracional, de uma geração em relação à outra, dos pais em relação ao filho, por exemplo, ele pode ser extinto em casos de castigos que não sejam moderados, ou seja, castigar imoderadamente o filho, seja do ponto de vista físico, seja do ponto de vista psicológico, né? Existe também a violência psicológica. Isso pode gerar esse processo de ruptura do ponto de vista jurídico. Também deixar o filho em abandono, né? Abandonar o filho em alguma medida pode gerar também esse processo. Praticar atos contrários à moral e aos bons costumes, né? E aí entra não só a violência psicológica, mas sobretudo uma questão ligada à violência sexual mesmo, que eu havia citado anteriormente. E pode ocorrer também, né, no caso de incidir reiteradamente no abuso de autoridade, faltando com seus deveres como pais, né, como cuidadores, ou ainda se, no caso, ocorrer a ruína de algum tipo de patrimônio do filho. Todos esses casos eles podem gerar um tipo de ruptura jurídica no poder familiar, uma extinção do poder familiar do ponto de vista jurídico. Agora nós vamos tratar de uma temática mais específica, né? O que tem uma implicação mais séria e é muito comum, infelizmente, em casos, sobretudo, de separação, que é, a saber, a alienação parental. Processos de alienação parental, eles têm que ver com
como o próprio nome já diz, alienar aquele sujeito, ou seja, ocultar certos aspectos da realidade ou deturpar certos aspectos da realidade para que esse sujeito acredite em algo que não é verdade, ou seja, né, trazer inverdades para o campo da relação com aquele infante, com aquela criança ou até adolescente. Então, a alienação parental, ela tem alguns aspectos específicos que nós vamos tratar aqui de alguns deles, e isso, sobretudo, do ponto de vista psicológico, certo? É importante isso ficar claro para vocês, porque a alienação parental ela é um tema muito comum em processos judiciais, tá? É um tema extremamente comum. Então, o primeiro aspecto seria um processo de dissonância cognitiva em relação ao afeto. Ou seja, o sujeito, né, o pai ou a mãe, eles têm um tipo de dizer que é diferente do agir. Né? Aquilo que é falado é diferente do que é demonstrado na via da realidade. E esse processo pode confundir a criança, gerando, inclusive, raiva, medo ou processos de tristeza em relação a um dos pais. Outro aspecto muito comum é que essa ambivalência dos pais, né, a ambivalência tem que ver com mudança brusca em relação ao que se fala e ao que se faz. Essa ambivalência pode gerar uma insegurança afetiva nos filhos. E isso tem repercussões durante todo o processo vital. Então, uma criança que ela está insegura na sua relação parental, ela pode levar essa insegurança, por exemplo, para outros âmbitos, né? Tanto a relação afetiva sexual lá no futuro, como, por exemplo, a relação de amizades que ela for construindo ao longo da vida, e até relações trabalhistas, né? Na medida em que, né, tem uma relação de poder aí, e essa ambivalência em relação aos pais pode repercutir em todos esses âmbitos, até da vida adulta, infelizmente, desse sujeito. Por isso que a alienação parental é uma coisa extremamente perigosa que deve ser combatida. Um outro aspecto ligado à alienação parental é uma espécie de transmissão da guerra, né? Dessa guerrilha, dessa troca de mal-estar mesmo, dessa briga no processo de separação, né? Deixar isso muito escrachado para a criança, né, tanto durante o processo de rompimento como após esse processo de rompimento do vínculo, isso pode repercutir negativamente na constituição desse sujeito. Vocês lembram, né? Fazendo um link com o conteúdo anterior, vocês lembram que esse processo de socialização primária ele é central para a constituição desse sujeito, dessa pessoa. Então, na medida em que há uma guerra entre esses sujeitos, os pais, as figuras parentais, no processo de separação, isso gera uma repercussão negativa no psiquismo, na mente, né, na vida, de modo geral, dessa criança, porque ele não entende muito bem porque, primeiro, que a relação está sendo concluída e porque que os pais dele não se gostam ou porque que há essa briga. E como isso não fica claro para a criança, abre espaço para um processo de fantasia muito grande. E isso é perigoso, no sentido de que a criança pode interpretar mal esse processo e levar isso como um processo de mal-estar, né? E somatizar, quando a gente fala em somatizar, tem algum sintoma do corpo. Então, tem crianças que começam a dormir mal, tem crianças que começam a ter sintomas de mudez, né? Ficam mudas seletivamente, enfim, dentre diversos outros sintomas. Mas a questão central aqui é que, se não ficar claro para os pais que eles têm que ter essa maturidade de serem transparentes com os filhos, isso pode gerar repercussões
na vida desse sujeito, dessa criança como um todo. Outra questão muito importante é incitar processos de culpa e deturpar a figura do cônjuge para a criança. Então, isso é muitíssimo comum em processos de alienação parental. Um dos pais gera um tipo de sentimento na criança de ódio ou de raiva em relação ao parceiro. Enfim, inventando mentiras, ou ressaltando somente aspectos negativos ligados àquela pessoa. Inclusive, tem pais que chegam ao ponto de cobrar dos filhos que eles vigiem o outro parceiro. Então, isso gera uma repercussão muito negativa para a criança, porque ela fica numa coisa que a gente chama de duplo vínculo. A criança tem que fingir que está tudo bem, isso trava a criança e faz com que ela perca um processo fundamental da infância, que é a própria espontaneidade. Além disso, todos esses aspectos, de modo geral, eles podem ter repercussões na vida do sujeito durante um longo tempo. Por isso que é perigoso. Então, é possível ver adultos que, por conta de processos de alienação parental, eles tiveram uma repercussão ainda durante um longo tempo e até a vida adulta. Ok? Agora, nós vamos falar um pouco sobre uma outra perspectiva ligada ao direito civil e a essa relação com a psicologia jurídica, que tem que ver com processos de adoção. Muitas vezes, o que acontece para que se dê um processo de adoção é um fato que é notório, que infelizmente vem ganhando notoriedade, que é o abandono de crianças e bebês. E isso tem ganhado notoriedade não só do ponto de vista jornalístico, mas num debate que atrela tanto o ponto de vista jurídico, tanto o campo jurídico, como o campo psicológico e social. Ou seja, o que eu estou querendo dizer com isso? Que processos de abandono infantil, eles são notórios, infelizmente são mais comuns do que nós pensamos, e têm repercussões multidimensionais, ou seja, tem diversas dimensões. Aqui nós já podemos identificar pelo menos 3: jurídico, psicológico e social. Os principais fatores originários de processos de adoção têm uma relação direta com ou o consentimento dos pais perante um juiz ou através de solicitação. E também na medida em que ocorre algum tipo de desaparecimento ou morte dos pais, além de processos como acusação de negligência, privação ou até maus tratos contra os pais, no caso, processos jurídicos, acusações contra os pais de que eles estão praticando processos de negligência, de privação ou de maus tratos em relação ao infante, dirigidos ao infante, ou seja, em relação à criança. Nesse quesito, um dos tópicos centrais a ser pensados é que uma legislação que é referência nesse processo de adoção é o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, que ali, a partir do seu artigo 41, fala nesses processos específicos. Eu vou ler aqui alguns desses artigos para vocês, mas evidentemente isso vai estar na íntegra para vocês, tanto no slide, certo? Como também no capítulo do livro que eu já citei para vocês na última aula. Vamos lá, o artigo 41 do Estatuto da Criança e do Adolescente ressalta
que a adoção atribui a condição de filho ao adotado com os mesmos direitos e deveres, inclusive sucessórios, desligando de qualquer vínculo com pais e parentes, né, salvo questões ligadas aos impedimentos matrimoniais. Outro artigo interessante é o artigo 46, que ressalta que a adoção será precedida de estágio de convivência com a criança ou adolescente pelo prazo que a autoridade judiciária fixar, sendo observadas, né, dadas as devidas proporcionalidades. Qual é a grande questão a ser ressaltada aqui? Que esse processo de socialização primária, digamos assim, esse processo de vínculo, ele é tão importante que é importante ter uma espécie de estágio, né? Um momento preparatório para que essa criança se adapte e para que os pais se adaptem também. Infelizmente, é muito comum que crianças e até adolescentes tenham uma dificuldade muito maior de serem adotados, tendo em vista que muitos pais querem ter aquele processo aquela sensação de criar esse infante, essa criança desde o início, né? Passar por todos esses estágios, desde a primeira infância, segunda infância, até ali adolescência, etc. Então, crianças que têm, digamos, e esse é outro aspecto, crianças que têm a personalidade já pré-formada, né? 5, 6, 7, 10, ou pré-adolescentes e adolescentes, né? 12, 13, 14, 15 anos, há uma dificuldade maior de serem adotados, porque inclusive os pais têm medo do tipo de formação que essa criança teve anterior a esse momento em que eles conheceram a criança. Tem o artigo 48 também que é muito interessante, que ressalta que a adoção é irrevogável, né? Na medida em que ocorre esse processo de adoção, ele é irrevogável, porque isso geraria prejuízos, sobretudo para essa criança, né? Do ponto de vista de uma repercussão de abandono mesmo, né? Pensem só, uma criança que de certo modo ela já pode ter se sentido abandonada uma vez, se isso ocorre sucessivamente, gera um prejuízo que pode ser irreversível para essa criança. Pessoal, então, esses são os temas centrais da nossa aula de hoje. Na medida em que nós formos debatendo, né, outros conceitos nós podemos nos debruçar sobre mais alguns conceitos especificamente. Na medida em que alguma coisa não ficar clara para vocês, como sempre, eu me coloco à disposição para o debate e para elucidar qualquer outra questão, ok? Um abraço e até a próxima. Muito obrigado pela atenção de todas e de todos.